I've been advised to stand and let you take a photograph and then go away. And I'm sure you've had enough time to take a decent photograph. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje nós vamos relembrar segredos curiosos que só vieram à tona depois de mortes inesperadas. I know. Os supostos filhos de Salvador Dalí. Well, of course, we'll never know what Dali himself might have thought of this bizarre surrealist, you could say, court order. Salvador Dalí, um dos artistas surrealistas mais famosos do mundo, virou o centro de uma batalha judicial anos depois da sua morte. Uma cartomante espanhola chamada Pilar Abel entrou com um processo de paternidade alegando ser filha ilegítima do pintor. A ação foi tão séria que resultou na exumação dos restos mortais de Dalí. Married with no kids, now has a woman claiming she's his daughter. A Madrid court even ordering Dali's remains be exhumed for DNA testing. Dalí foi enterrado em um túmulo localizado em um museu dedicado à sua vida e obra. Durante a exumação, o embalsamador contou que o famoso bigode do artista seguia intacto, mesmo 30 anos depois. Se o teste de DNA confirmasse a paternidade, Pilar Abel teria direito a 1/4 da fortuna de Dalí. Mas as amostras retiradas das unhas mostraram que ela não tinha nenhuma ligação com ele. I want this exhumation to tell me who I am, she told Spanish TV, and to bring satisfaction at last to my mother. Joyce Vincent, morta há anos. Then a couple of days later there was stuff on the internet like must have been one miserable cow, deserved the domestic abuse, stuff like that, and I thought, is this her legacy that she becomes kind of urban myth? Joyce Carol Vincent morava num pequeno apartamento em Londres em 2003. Ela vivia uma vida solitária, isolando-se de amigos e familiares. Ela tinha abandonado uma carreira promissora no setor financeiro para fazer bicos, como limpar um motel barato. Teve alguns problemas de saúde e ficou hospedada por um tempo em um abrigo para mulheres. Depois de algumas compras de Natal, Joyce morreu no seu apartamento, provavelmente de uma crise de asma ou úlcera. And I think my personal take on it is that she was in a situation she possibly didn't want people to know she was in. O seu aluguel e contas eram pagos automaticamente, parcialmente cobertos por benefícios. Como resultado, o seu corpo ficou em frente à televisão ligada por quase 3 anos antes de ser descoberto. A sua vida e morte trágicas foram os primeiros reflexos de um século XXI repleto de isolamento e solidão. Images of entertainment that reach out. A lot of isolated and lonely people watch the television to feel like they're connecting to the world. So I did find it incredibly poignant image. O cérebro de Albert Einstein. He wanted to find out what made Albert Einstein tick. O cérebro de Albert Einstein passou por uma jornada bizarra após a sua morte em 1955. Horas após o seu falecimento, o Dr. Thomas Harvey removeu e dissecou o cérebro em 240 pedaços. O seu objetivo era desvendar os segredos da genialidade de Einstein. Preservados em potes e distribuídos a pesquisadores, esses fragmentos viajaram pelos Estados Unidos por décadas. Once Thomas Harvey had the brain, he didn't let it out of his sight. He left his position as chief of pathology at Princeton Hospital. And he headed out to the Midwest. Alguns segmentos foram perdidos, outros foram colocados em exibição. A dissecação e o armazenamento fragmentado do cérebro de Einstein chamaram mais atenção pelo tratamento macabro. Os seus restos se transformaram em uma relíquia surreal de curiosidade científica. Existem até rumores de estudantes de Princeton sacudindo o formol de um pedaço que mantiveram e despejando em doses de tequila como um ritual de trote. But there's a fine line between science and grave robbing. O quarto secreto de Howard Elkins. When he broke the seal, Cohen was overcome by a terrible stench. Inside, he saw what appeared to be a human hand. Howard B. Elkins morava em Long Island e era dono de uma pequena empresa de plásticos. Quase 3 décadas depois de se mudar para a Flórida com a família, a sua antiga casa foi palco de uma descoberta chocante em 1999. Um tambor de 208 litros foi encontrado no vão subterrâneo. Continha os restos mortais mumificados de Reina Marroquim, uma imigrante salvadorenha que desapareceu em 1969 enquanto estava grávida. Marroquim estava tendo um caso com Elkins. Ela teria sido morta após revelar o relacionamento à esposa dele. Investigators believe that Howard Elkins lured Raina to the factory one night shortly after she told Elkins' wife about their affair, and Elkins beat her to death. O DNA confirmou que Elkins era o pai. Quando foi confrontado pela polícia, Elkins tirou a própria vida. Os investigadores acreditam que ele escondeu o corpo de Marroquim no tambor. O peso dificultava o descarte, então ele optou por esconder.
The most recent owner said it had been in the crawl space since the day he moved in 1990. The owner before that told police the same thing and said it never occurred to him to open the container since there were chemical labels on the side. Gauguin e a verdade sobre a orelha de Van Gogh. But during his time here, he would also suffer a cataclysmic breakdown, culminating in an act of bloody self-mutilation. À medida que se aproximava do fim da vida, Paul Gauguin reuniu seus diários na esperança de que fossem publicados após a sua morte. Em 1921, o desejo do pintor foi realizado. O mundo foi apresentado a uma verdade chocante, o motivo pelo qual Vincent van Gogh cortou a própria orelha. Em 1888, Van Gogh convidou Gauguin para Arles, com a esperança de criar uma colônia de artistas. Gauguin aceitou, embora relutante. A colaboração e amizade entre eles foi intensa e estável. Van Gogh idolatrava Gauguin, chamando-o de mestre, mas os temperamentos conflitantes aumentavam as tensões. Numa noite, tomado por um surto mental, Van Gogh quase atacou Gauguin com uma navalha. Ele fugiu, envergonhado. No dia seguinte, soube que Van Gogh havia usado a navalha em si mesmo, provavelmente por culpa. Vincent was stressed and worried that Gauguin may leave. Thoughts that may have pushed him over the edge. Add in Vincent's heavy drinking and his nervous character, and you start to get an idea of what might have caused the incident. Raio da morte de Nikola Tesla. The concept of ion beam is that it's essentially a high-energy laser that is designed to rapidly heat up the target that it's aimed at. Após vencer a guerra das correntes contra Thomas Edison, Nikola Tesla continuou em evidência ao promover uma super-arma, o seu raio da morte. Ele alegou que o dispositivo poderia derrubar aviões a 400 quilômetros de distância, mas nunca apresentou provas. This is exactly the kind of technology that Tesla was talking about in the 1920s and 30s, of using these beam weapons to shoot down missiles and projectiles. A sua antiga terra natal, a Iugoslávia, estava desesperada para se armar com o dispositivo e se proteger da invasão nazista. Após a sua morte em 1943, autoridades americanas correram para confiscar os seus documentos, temendo a aquisição nazista ou soviética. Após análise, físicos do governo consideraram o raio uma fantasia. Ainda assim, a paranoia persistiu, impulsionando projetos de armas a laser durante a Guerra Fria. Os documentos confiscados de Tesla permaneceram secretos por décadas. Muitos foram perdidos ou destruídos, deixando dúvidas sobre a sua verdadeira super-arma. Proof that plans for the death ray not only existed, but also may have even been confiscated and carried out by the United States government. A morte do bilionário recluso Howard Hughes. How did he look? Did he look very bad? In my opinion, yes. Quando o bilionário recluso Howard Hughes morreu em 1976, a sua casa revelou a extensão dos seus últimos anos bizarros. Vivendo em isolamento quase total, Hughes transformou o seu entorno em uma cápsula do tempo caótica. Potes com a sua própria urina, pilhas de comida podre e caixas de lenços de papel meticulosamente etiquetadas para usar como calçados improvisados. Antes um aviador charmoso e magnata de Hollywood, ele passou os seus últimos anos lutando contra a paranoia severa, vício em analgésicos e toque não tratado. Now, let's get a drink. Wait, honey. You can't move. You can't move. You're safe here. You're in the germ-free zone now. You understand? I'll take my chances. A estranheza não parou por aí. Hughes não deixou um testamento claro, desencadeando uma intensa batalha judicial por seu enorme patrimônio. Testamentos falsos surgiram, incluindo um que deixou a sua fortuna para um dono de posto de gasolina qualquer e outro que a deixou para a igreja mórmon. As batalhas judiciais se arrastaram por anos, com centenas de pessoas disputando a sua fortuna. And tell Jimmy I want 10 chocolate chip cookies. All right? Medium chips, none too close to the outside. Got it? A extensão dos crimes de Harold Shipman. There's no question he did nothing. He did nothing. But no one else will say any different. I can tell you that now. A extensão horrível dos crimes do Dr. Harold Shipman só veio à tona depois que ele morreu em 2004. Apelidado de Doutor Morte, Shipman foi condenado em 2000 pelo assassinato de 15 dos seus pacientes. The Greater Manchester GP, Dr. Harold Shipman, has been charged with another 7 murders.
Dr. Shipman is already accused of killing 8 patients, and he'll face one of the largest murder trials in British history. Shipman explorava a confiança dos seus pacientes idosos, administrando doses letais de analgésicos e falsificando atestados de óbito para encobrir os seus rastros. Após tirar a própria vida na prisão, um inquérito público foi aberto. O inquérito revelou que Shipman provavelmente matou mais de 200 dos seus pacientes ao longo de uma carreira de 30 anos. Estimativas posteriores apontaram um número ainda maior, tornando-o um dos assassinos em série mais prolíficos da história. If you want to become a serial killer, become a doctor, because nobody will stop you, and nobody did. Pinturas Negras de Francisco Goya. But then he got dark, dude. He got into some scary stuff. Ao contrário de muitos grandes artistas, Francisco Goya foi celebrado em sua época. Ele era um romântico, conhecido por seus retratos vibrantes e representações harmônicas da vida espanhola. Ganhou fama como pintor da corte real. Após a sua morte em 1828, um lado muito mais sombrio do artista veio à tona. Escondidas em sua casa, diretamente nas paredes, estavam as suas famosas pinturas negras. Essa série de obras sombrias e assustadoras traziam imagens macabras, como Saturno devorando seu filho. O mestre espanhol claramente mergulhou no desespero, provavelmente influenciado por doença, guerra e isolamento. Diferente das suas obras encomendadas, essas pinturas eram intensamente pessoais, nunca feitas para o público. Décadas depois, foram transferidas para telas e hoje estão entre os seus trabalhos mais famosos. He did Saturn devouring his son. Well, I think that's what's happening right there. That's not the real It's a different one? Yeah, that's the one. Oh, Way worse. God! Oh my God! Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. O Tesouro Mortal de Jeffrey Lash. Private investigator Scott Ross trying to unlock a mystery. Why would one man $495 price tag have weapons like this? Jeffrey Alan Lash era conhecido por seus amigos como um sujeito rico e excêntrico. Ele alegava ser um agente secreto sob constante vigilância. Possuía uma frota de 1 de carros, um dos quais, segundo ele, era a prova de balas. Após ser diagnosticado com câncer, Lash convenceu a sua noiva de que a doença havia sido causada por exposição a armas químicas. A sua morte revelou a verdadeira extensão da sua paranoia. and there are hundreds. Lash deixou para trás um arsenal de 1.200 armas de fogo e toneladas de munição e explosivos. Nada disso era ilegal, e a maior parte sequer foi tocada após a compra. Metade do bairro precisou ser evacuada para que os produtos químicos instáveis e a munição fossem removidos com segurança. The bigger concern for them, Anderson, is this is a fire zone. All of California is. Imagine if there had been a fire with 6.5 tons of ammunition inside this home. E aí, qual dessas descobertas você achou mais chocante? Conta pra gente nos comentários. Oh my God, that is so creepy! I know! Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.